Meu nome é Davi Mora de Rezes, agora em outubro fecho 61 anos. Agora em dezembro faz 3 anos que eu estou aposentado, mas eu vim de Santo Antônio do Oeste, Paraná, dá uns 400 quilômetros daqui, em 79. A finalidade era nós fichar na Unicom, a grande obra, né, da construção. Era o maior canteiro de obras do mundo. 40 mil trabalhadores no auge da construção. Isso de 78 até em meados de 82. E aí no ano de 82 acontece algo muito importante. Essa maquete que nós temos aqui, ela retrata, digamos, o primeiro semestre do ano de 82. Alguns meses antes da formação do reservatório que ocorreu, principalmente na segunda quinzena no mês de outubro de 1982. O canal de desvio está pronto, a barragem está praticamente concluída e aí vem as instalações eletromecânicas, ou seja, uma nova fase então inicia. Em 1984, no dia 5 de maio, a primeira unidade geradora começa a produzir energia. Assim sucessivamente as outras unidades. Até que no ano de 1991, 18 máquinas estão prontas e operando. Terminado então essa obra, essa instalação, em 2007 ela está oficialmente concluída com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada. O reservatório de Itaipu, na outra maquete que nós temos logo do lado, ela vai justamente mostrar a área que foi delimitada e a área então que seria alagada. E aqui a gente tem esse detalhe achurado em amarelo, que é o que foi então inundado para a conformação do lago. Do lado direito, a margem paraguaia e do lado esquerdo, a margem brasileira. Então tudo isso é representado nessa maquete. O reservatório de Itaipu alagou uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Ele não é o maior lago do Brasil e também não é do mundo. Porém, ele abastece a maior geradora de energia do planeta. Além disso, nós podemos ver alguns painéis com as fases da construção, desde o ano de 1975 até a sua conclusão em 2007. A gente tem aqui exemplos de parte, dos instrumentos e do que era usado, nesse momento da construção. Nesse lado, a gente tem a representação de um dos momentos mais importantes da obra, que é a implosão das ensecadeiras, A réplica que nós temos aqui, em comparação à original, é um pouquinho mais da metade, é apenas 60%. Porém, todo esse espaço é construído, inclusive o som, para que as pessoas tenham a sensação como elas realmente estivessem lá dentro, vendo a turbina funcionando. E aí são dois eixos que transferem a força mecânica ou cinética que se obtém a partir do giro mecânico, então, da turbina. Ou seja, a força hidráulica da água gira a turbina e se obtém, então, a força mecânica ou cinética. E aí a energia produzida, ela passa pelos transformadores. Essas duas peças são responsáveis então pelo produto final, que é a geração de energia.
Eu acredito que todo o nosso acervo externo ele é muito importante por caracterizar cada um desses momentos da ocupação do território. Mas um outro que a gente pode destacar, que foi presente em praticamente todo o território, é o barco Quaraí, porque ele foi o barco que participou da Operação Mimbaquera, que é a Operação Pega Bicho, que durante a formação do lago ajudou a resgatar muitos dos animais que foram para os refúgios, né, da Itaipu Binacional. Então ele foi e é um símbolo de luta pela vida, de luta pela natureza. Com a máquina. Aqui foi um dia que... Quando entrava da cancela para dentro, a gente já se considerava assim que praticamente funcionário já. Mas aí tinha uns 3 dias de exame e coisa, e não importava se sabia trabalhar ou não, importava se estava bem de saúde, já fechava. E eu fechei de carpinteiro. É uma época assim, bem trabalhosa, mas muito gostosa, muito bom relembrar esse tempo, sabe? Então, ó o Vábico, ó o imenso caminhão que traz Esse caminhão a gente via eles trabalhando. Isso era uma média de uns 40, 50 desses caminhão puxando rocha, fazendo aquele aterro de pedra e terra. Isso aí tudo fazia com esses caminhão. O Sansão era o segundo em tamanho, apesar dos visitantes ficarem muito impressionados com ele, ele não era o maior. Por que Sansão? Porque na Bíblia, Sansão era um homem de força. Então, como esse caminhão também tem uma força tremenda, acharam por melhor dar o nome de Sansão. É um dos principais itens do nosso acervo externo. E também uma pá de uma escavadeira, que também fica aqui no acervo externo e representa essa fase de construção da usina. E aqui era os alojamentos da gente, onde nós era alojado. Esse senhor era alojado nos anos 80, por aí, talvez um pouco antes. E ele rabiscava, fazia esses desenhos com grafite. É o painel do barrageiro, que traz os desenhos feitos por um dos barrageiros nos alojamentos, né, em que eles moravam. E essa parede é uma parede original, ela foi retirada do alojamento antes dele ser desmobilizado. Foi trazida aqui para o Ecomuseu como uma forma também de homenagear essas pessoas que ajudaram a construir a Itaipu. Aqui não era museu, era uma casa de recrutamento aqui. Então tinha uma fila de funcionário, de peão, a gente falava peão, né? Para fichar nessa Unicom, que era uma das maiores empresas em nível de Brasil. Às vezes estava lá no Porto Belo essa fila. Tive esse privilégio, vim para Itaipu, né? Que daí depois que parou o fichamento, aí isso aqui tiveram uma ideia brilhante de aproveitar o prédio como museu.